Se você faz de tudo um pouco e ainda não se realizou, não se encontrou, aqui eu vou lhe mostrar a oportunidade para você ter uma vida plena, feliz e próspera, assim como eu tenho, graças aos orixás e a Deus. E a minha dedicação também, tá? Porque às vezes nem tudo cai do céu, ok? Olá, meu nome é Oriana e eu ensino mulheres a confeccionar joias para os orixás. Ensino você também a conectar-se com as energias dessas divindades através da confecção das joias para os orixás, se você quiser. Se não quiser, também não é necessário, basta apenas ter respeito a estas divindades se você quer ser uma artesã de joias para os orixás e conquistar a sua independência financeira. Então, gente, este vídeo hoje é para você, artesã, que faz de tudo um pouco e, no fim, não rende, não faz nada. Será? Então, eu vivi muitos anos isso na minha vida. E vou mostrar hoje para você de tudo um pouco que eu já fiz nestes últimos 30 anos de artesã, até eu me encontrar neste ramo maravilhoso que é a confecção de joias para os orixás. E também quero explicar aqui que você não precisa ser de religião de matrizes africanas para confeccionar as joias para os orixás. A única coisa que você precisa ter é respeito a estas divindades. Também seguir algumas técnicas e simbologias e cores que estas divindades possuem na sua energia de força, ok? Então, você só tem que ter respeito e amor naquilo que você vai fazer, tá? Eu, quando comecei, não tinha a menor ideia de como começar, do que fazer, por onde começar. Então, foi através da minha falecida mãe, né, que era uma cartomante muito famosa aqui na minha cidade, onde eu moro, em Canoas, Rio Grande do Sul, e foi ela que me deu todo o caminho, né, a seguir para confeccionar as joias dos orixás. Caminho este também que foi com muita força de vontade que eu consegui vencer. Foram mais de 6 anos trabalhando e me especializando neste ramo, ok? Então, assim, basta ter respeito, amor naquilo que se faz e dedicação. Claro também, né, que as técnicas, né, e o conhecimento dos orixás é muito importante também, tá? Se você faz de tudo um pouco e ainda não se realizou, não se encontrou, aqui eu vou lhe mostrar a oportunidade para você ter uma vida plena, feliz e próspera, assim como eu tenho, graças aos orixás e a Deus. E a minha dedicação também, tá? Porque às vezes nem tudo cai do céu, ok? Então, gente, eu vou começar pelo começo da minha vida de artesã, que foi há 32 anos atrás, quando eu fiquei grávida do meu filho, que vai fazer 32 no mês de agosto agora. Eu tenho 2 filhos, um vai fazer 32 e o outro 17 em agosto também. Há 32 anos atrás, aqui na minha cidade, não existia decoração de festa infantil, tá? E as poucas que tinham em Porto Alegre, que é a cidade vizinha, sim, não tinha. Aliás, nem tinha. O que tinha também era muito simples, muito pequena, eu acho que nem existia assim, era um quadro, era um painel, uma toalha e um enfeite de bolo naquela época, né, que tinha os isopores, né, que colocava em cima do bolo. Quem é desta época vai lembrar
que fazia-se o colchão, né, e colocava o arranjo de isopor em cima. E eu queria mais, então eu queria fazer uma festa maravilhosa para ele. Desde o princípio, quando eu fiquei grávida, eu pensava nisso. E então, depois que eu ganhei ele, né, eu comecei a confeccionar todos os dias alguma coisa e colocava dentro de uma caixa de papelão. Isso aconteceu durante 8 meses. Claro que nos 4 primeiros meses eu estava assim, né, de resguardo, cuidando dele, mas quando sobrava um tempinho, eu ia lá todas as tardes, ou manhã, ou noite, quando ele estava dormindo, dava um tempinho, eu ia lá fazer alguma coisinha, colocava dentro da caixa. E eu escolhi a festa do circo. Então, eu comecei pelos palhacinhos, depois eu fui indo, porque naquela época existiam as jaulinhas, né, dos bichinhos. Eu fiz jaulinhas, eu fiz o circo, eu fiz palhaço, eu pintava, tudo em isopor, eu comecei a juntar papel crepom, eu fiz toalha de papel crepom, eu fiz as bandejas enfeitadas. Olha, foram 8 meses de trabalho, até chegar nesta festa aqui que eu vou mostrar para você. Então aqui temos, né, olha aqui tudo que eu já fiz. As toalhas, né, de papel crepom. Aqui tinha uma mesa cheia de jaula de palhaço. Tinha até o mágico, tinha a cartola me lembro, a cartola com as orelhas do coelho saindo para fora. Esse palhaço aqui eu tinha 2 de chão, um era vermelho, o outro era azul, ficava na porta de entrada. Tá? Aqui o balão surpresa. Então, aqui, ó, esses quadros aqui, eu pintei 12 aqui. Eu não tinha, eu fui adquirir muito tempo depois, eu não tinha o cortador de isopor, eu cortava tudo com estilete, o isopor. E aí, eu fiz, né, a festa do circo para ele. Aqui estou eu, aqui meu bebê, eu aqui, a mesa das crianças, naquela época era garrafinha, né? Então, comecei a minha vida de artesã com 1 aninho dele. E aí, quando, aqui na minha cidade, souberam, eu fiz alguns anúncios, né? Sempre a minha mãe disse assim, por que tu não aluga isso aí? Por que tu não aluga? Aí coloquei tudo de volta nas caixas. E aí coloquei numa peça e sempre a minha mãe, por que tu não aluga? Tu fez tão lindo, coloca um anúncio. Naquela época era jornal, tá? A gente colocava um anúncio na 0 Hora de Porto Alegre, né? E aquela 0 Hora era distribuída para o Rio Grande do Sul inteiro, assim. E eu coloquei um anúncio de decoração. E aí deu acaso que uma cliente aqui de Canoas alugou. Veio na minha casa e viu, eu coloquei tudo em cima na sala, né? Tudo, tirei tudo dentro das caixas e coloquei na sala. Ela veio e tava a festa praticamente montada, assim. Ela olhou assim, meu Deus do céu, e ela alugou. E ali começou a roda da carreta girar. Então, assim, foi um rastilho de pólvora. Eu tinha esta festa alugada todos os fins de semana do circo. E aí, quando voltava e eu tinha que sempre dar uma repaginada, tinha que dar uma reformada. E ali eu fui renovando, né? Fui fazendo os kits, que naquela época eram ursinhos carinhosos, moranguinho, era a Branca de Neve, era a Cinderela. Então, assim, eu tinha, assim, em 2 anos eu tinha uns 20 temas de decoração infantil. E aí, eu comecei a alugar profissionalmente. Aluguei um estabelecimento, uma sala, uma loja e montei, né, a loja ali, né, neste local. Era 2 salas. E ali eu fui indo e virou uma bola de neve, porque daí eu não tinha mais fim de semana, eu não tinha mais sábado, eu não tinha mais domingo, porque eu tinha que montar as festas sábado e domingo e desmontar, né? E de segunda a sexta eu tinha que atender o cliente, né? Vender a festa. E isso eu fiquei por longos 8 anos
com decoração infantil. Aqui estou eu, aqui dos dálmatas, né, meu filho, aqui ele já está com 7 anos, 8 anos, 8. Ali estou eu, completamente acabada, eu era a gata borralheira da festa, sempre, né, então foi tudo muito desgastante para mim este ramo, tá? Aqui também está meus falecidos pais, minha mãe, aqui já está ele com 8, e aqui a festa do Grenal, e as festas do meu filho, era sempre assim, de última hora, sabe? Porque eu não tinha tempo, nem para fazer a festa dele, porque eu me dedicava demais em atender os meus clientes, porque eu sempre fui uma mulher assim, sempre tive muito compromisso, porque as festas eram todas pagas adiantadas. Então, o que eu fiz? Eu vendi, eu comecei me pediram, faz para casamento em 15 anos, faz para casamento em 15 anos, porque também não tinha, e depois de 7, 8 anos eu comecei a fazer para casamento em 15 anos, aqui está eu. Essas sombrinhas aqui, todas elas eu fazia à mão, tinha máquina de costura. Aqui atrás era uma cadeira toda decorada. Essa cadeira eu tinha 5, era uma de cada cor. Tinha azul claro, eu tinha rosa, eu tinha branca, eu tinha lilazinha e tinha verde mar. Porque naquela época eram essas cores, né? Que era muito tecido naquela época. Então eu tinha capas de cadeira. Aqui estou eu. Aqui eu devo ter uns 30 anos, né? Uns 30 anos, aqui os álbuns de fotografia, os clientes sentavam aqui, essa era a minha mesa. Olha a época, o telefone daqueles enorme, grande, ganhei muito dinheiro, não vou negar, porque as decorações, as festas eram pagas todas adiantadas. Então, eu não vi a infância do meu filho, entendeu? Porque o sábado e domingo não existia para mim. Eu não tirava férias, porque eu só ficava envolvida com as decorações que eram fim de semana dos meus clientes. E então, foi um período assim, de muito aprendizado, de muito trabalho, e eu era jovem, eu tinha energia, eu tinha força, né? Mas que judiou muito de mim, né? E principalmente que eu não vi a infância do meu filho passar. Não, realmente não vi. Mas, graças a Deus, não temos traumas sobre isso, né? Depois eu recuperei na adolescência e depois ele foi crescendo, né? Foi entendendo. Eu nunca fui uma mãe tão presente também, né? Nunca deixei faltar nada e tal. Então, eu peguei e vendi. Quando eu cheguei no meu limite, eu peguei e vendi tudo. E eu parei e pensei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E aí eu já estava com uns 35 anos, 34 anos por aí. Já tinha se passado, eu comecei com 23, já tinha se passado uns 12 anos, 35 por aí eu estava. Tinha se passado 12 anos nesse ramo intenso. Aí eu parei e pensei, nossa, eu não posso ficar parada. Eu tenho as minhas mãos e tenho a minha criatividade. Era o que eu tinha, né? De bens, assim, de investimento. Eram minhas mãos, minha criatividade e, acima de tudo, minha força de vontade. E aí eu comecei. Então, eu atirei para tudo que era lado. Eu comecei a confeccionar as caixas. Aqui tem algumas que eu ainda tenho, né? As caixas. Quem nunca, né, artesã? Aqui, os craquelê, aprendi a fazer. Tudo eu aprendi a fazer sozinha. Porque naquela época não tinha curso, né? Aqui as caixinhas, porta-joias, né? Então, eu fui para as caixas. Só que daí eu não vendia, entendeu? As pessoas não davam valor. E era difícil de vender, sabe? Era difícil. Porque eu comprava, né, as caixas tudo assim, marrom, né? Atrás aqui tem uma. Olha como é que era. Assim. Olha o acabamento da criatura, né? Como é que eu ia vender, gente? Então, eu fazia assim a moda, sabe?
Dava na telha, eu ia lá e fazia. Eu sempre fui uma pessoa muito agitada, eu nunca parei. Vi que as caixas não davam. Aí eu fui para o tricô. Este blusão, tá? É minha relíquia, é o único que eu tenho guardado, eu amo ele, que eu confeccionei aqui no sul, né? É muito frio, então eu gosto dessa cor, sempre gostei. Fiquei esse pra mim, eu dei pra minha mãe, eu dei pra minha irmã, eu dei pra amiga, elas davam a linha, eu fazia, cobrava uma miséria, e aí vendia de certa forma, mas lucro nenhum. Eu fazia as toucas, né? Então assim, mas eu não tinha aquele dinheiro para comprar a linha para fazer, então era uma coisa assim, fiz crochê, né? Era uma coisa que não andava, não deslanchava. Eu queria mais, eu queria ganhar dinheiro, o meu dinheiro. Aí eu fui para biscuit, tá? Fui para biscuit, não me adaptei. Aí eu fui fazer isso aqui eu tenho na minha cozinha, ó. Eu comprava os potinhos, né? Comprei corda, comprei esses tecidinhos aqui que vende, né? Ele é patchwork, né? Que se chama. Então eu comprava o enchimento. Isso aqui é um palito de churrasquinho. Então, sabe? Então tudo eu comprava. Isso aqui é um adesivo. Comprava assim bruto, madeira, né? E pintava, tá? E pintava e não vendia. Então, esse aqui tá na minha cozinha até hoje, tá? Então, mas eu fiz mais, né? Eu fiz pra minha irmã, eu fazia pra amiga. Não me adaptava. Aí, eu fui morar na Bahia, numa ilha, né? Maravilhosa. Aí fiquei grávida do meu segundo filho. Fui morar na Bahia, numa ilha. E aí, lá, o que eu vou fazer? Não tenho muito dinheiro para investir, fazendo enxoval, né? Tenho que fazer enxoval do bebê, aquela coisa toda, distante de todos os meus familiares, foi só eu e meu marido. E aí, nasceu o bebê, de novo, o bebê, né, nasceu o Pedro, e aí eu comecei a fazer isso aqui, nas paredes. Eu tinha, né, criatividade, né, fazia uns desenhos, comprava umas cartolinas, porque eu não tinha muito dinheiro, né? Aí já tinha EVA, comprava EVA. E aí pegava umas revistas, cortava uns Mickey, pintava, mas eu fazia. Aí o Pedro começou a crescer, eu comprava os leitinhos, né? Eu ia lá na beira do mar, que tinha muitas conchinhas, catava as conchinhas. Como era uma ilha, tinha muita folhagem, aqui os cocos, ó. Eu pegava e fazia isso, para não ficar parado. A criatividade é mil, né? A criatividade bombando. Mas não vendia, entendeu? Não vendia. Bom, aí fiquei 1 ano lá. Voltamos. Quando o Pedro fez 9 meses, nós voltamos para o sul. E aí, o que eu vou fazer? E o que eu vou fazer? E o que eu vou fazer? Aí veio a fase do gesso, pintura. Aí pintura, ai meu Deus do céu, não me adaptei, porque pintura vem assim de dentro, sabe? É muito sensível tu passar pra tela. E eu não me adaptei porque tinha que pintar, não podia. Aí eu fui para um curso de pintura, não era porque tinha que comprar muita tinta, a tela era caríssima, as tintas eram caras, os pincéis eram muito caros. E eu também não gostei, sabe? Não me adaptei, mas fiz, né? Aí eu fui pro gesso, comprei os gatos de gesso. Gente, se eu não me adaptei com a pintura de tela, imagina pintar um gato, sabe? E o que eu fiz? Peguei um pincel, um spray, dei uma sprayzeada, aí para pintar os olhos foi o quadrador, coloquei um laço, tem 4 lá na minha entrada da minha casa. E esse aqui ficou sem olho, tá? Porque olho é muito complicado. É muito complicado pintar o olho, né? Então comprei umas coisinhas aqui pra não botar os gatinhos fora. E ali se passando o tempo, fui pra crochê, voltei de novo pro tricô.
comecei a fazer o que eu fiz. Voltei no passado. Voltei no passado e tcharam! Olha o que eu voltei a fazer. Claro que agora, com muito mais técnica, os balões já não eram o mesmo, né? Já tinham um design melhor, com técnica, porque aí já tinha uns cursinhos lá na internet que eu podia, né, olhar como é que faz. O letreiro ainda continuava o mesmo. Aqui o meu filho Pedro, aqui meu filho Juliano, já que ele está com 20 e poucos anos, meu marido e eu, né? E aqui foi dos carros, né? Que naquela época, 30 e poucos anos atrás, não, sempre me adaptando, né? Ao mercado, né? Às tendências do mercado. Muito bem. Aluguei uma sala de novo. E ali, quando eu vi, depois de 3 meses, eu estava com uns 10 kits de festas. Aí tinha as princesas, que já não era mais Branca de Neve, Cinderela, era as princesas. Tinha, que mais? Tinha os carros, tinha os do momento, né? E daí, tinha do Batman também, que eu me lembro, que eu fiz. E ali eu comecei a montar de novo as festas finais de semana. Um dia meu marido me olha e disse assim, quando ele viu que eu não ia parar, que eu ia crescer de novo, porque eu tinha um certo nome aqui na minha cidade. Então assim, Canoas parece que é pequena, mas parece que ela é grande, mas não é, ela é pequena. Tem uma cidade com quase 350 mil habitantes, mas o centro dela é pequeno, tá? Então eu aluguei uma sala no centro e tudo centraliza aqui no centro. Tudo é aqui no centro. Eu moro no centro. E aí foi que nem rastilho de pólvora, tá? E quando eu vi, eu era a única novamente no centro, que eu estava no centro. E tudo ia ali. E aí quando eu vi, eu já estava com 4, 5, 6 festas por montagem para o fim de semana. E aí, já tinha uns 10 kits e 6 meses depois, o meu marido chegou pra mim, num domingo, e olhou assim, tu vai voltar ao passado, tu vai fazer tudo de novo, o que tu fez com o outro filho. Você não vai ver a infância dele passar. Eu digo, é verdade, tu tem razão. Ele me centrou, graças a Deus. Ele me puxou as rédeas e ele disse assim, ó, eu acho que tá na hora de tu parar, tá? Parar, porque isso não vai dar certo. De novo, eu digo, é verdade, não, tu tem razão. Né? Eu estava mais velha, eu estava mais cansada, entendeu? Eu já estava no 2º filho, eu já estava no 2º casamento, né? Não posso. Não posso voltar ao passado, eu tenho que encontrar outra coisa. Coloquei um anúncio daí, já no jornal de 0 hora ainda, a internet ainda não tinha muito naquela época. Então coloquei esse anúncio e no 3º anúncio eu vendi para uma senhora de Porto Alegre, do bairro Humaitá. Vendi. Ela veio com um caminhão cheio, gente. Agora vocês imaginam, já tinha 10 kits, né? Toalhas e um monte de coisa. Então ela levou. Encerrei. Muito bem. Fiquei eu, né? Peguei o dinheiro da venda das festas e o que eu vou fazer? Eu vou ter que investir em alguma coisa. Aí eu investi em bijuterias normais, comuns. Comecei a comprar bijuterias, assim, feias, que no centro de Porto Alegre existia isso, agora não tem mais. E eu ia lá, comprava, assim, os refugos que as lojas não queriam. E aí eu comecei a fazer um contato bem legal com os donos da loja. E eu dizia assim, o que você não o que porque eles sempre têm umas coisas assim que eles não vendem, que eles têm os estoques, porque naquela época tinha muito chinês que traziam para as lojas e as lojas vendiam, né? As lojas brasileiras. E então eu comecei a comprar lotes e lotes e lotes de brinco, de colar e levava para casa, reformava, refazia, trocava embalagem e vendia em loja.
nas lojas e vendia para amigas, eu ia de porta em porta, e aí eu inventei um negócio que eu fazia os lotes, né? Aí eu colocava, aí logo veio a internet e eu colocava nos grupos de Facebook que eu vendia de porta, lotes, eu ia na casa da cliente, em Canoas, região, em Porto Alegre, região metropolitana, de carro eu ia, e a pessoa me comprava um mínimo de peças para ela revender, tá? Então eu sempre pensei assim em coisas muito grandes, sabe? Meus negócios sempre se tornou umas coisas muito grandes, monstruosas e era uma bola de neve. Então esse negócio eu achei assim que eu parei para pensar que era muito perigoso, era muita estrada, muito chão para pegar, porque meu marido me acompanhava, né? Ele sempre me ajudou, sempre foi muito parceiro nisso, ele que me levava, ele que me buscava, mas eu vi que depois de um determinado momento pegava muita estrada, eram uns endereços que era muito perigoso, que eu não conhecia, mas eu tinha um contato antes, né, pelo WhatsApp, pelo grupo e tal, mas também ganhei muito dinheiro. Eu também sou pioneira nesse negócio, e eu dei 2 passos para trás também e não me encontrei. Parei, eu simplesmente parei, não vendi nem nada, eu parei. E aí eu parti para outro negócio, que foi a de confeccionar bijuterias comuns, normais, do dia a dia. Então, eu investi, né? Fui devagarinho, fui investindo, fui fazendo, fui comprando. E assim, eu sempre gostei de investir assim 1, 2 meses, né? Matéria-prima, um dinheirinho que eu pegava, que eu conseguia, e que às vezes também eu tinha guardado, de que eu vendia de um comércio para o outro. Eu pegava e ia lá, comprava matéria-prima e fazia meu estoquezinho. Então, quando eu tinha alguma coisa assim, uma cesta cheia de bijuterias que eu confeccionava, eu ou saía para vender para as amigas, né, de porta em porta aqui no centro de Canoas. Eu ia somente onde meus pés alcançavam e aonde o metrô me levava, em outra cidade. Eu tinha acessibilidade, né, porque eu sempre morei no centro, então sempre morei perto da estação do metrô. E sempre por indicação de amigas, né? Mas aquilo também não me rendia. Por quê? Aí quando chegou, foi bem na mesma época, assim, foi em 6 meses. Quando eu achei que eu ia ganhar dinheiro, chegou no Brasil as grandes lojas chinesas e as lojas primeiras de preço único que veio. Que começou aqui com 8,90, depois foi para 9,90, 12,90 e hoje está em 14,90 aqui no sul, as lojas de preço único. E aí depois, o golpe de misericórdia, né, foi as grandes lojas chinesas, que aqui na minha cidade veio uma muito grande para o centro e tinha umas 3 de preço único, 2 fechou e ficou só uma de preço único, né? Que hoje também não tem mais no centro aqui de preço único na minha cidade, só tem no shopping. E aqui hoje nós temos 2 grandes megas lojas chinesas aqui no centro da minha cidade. Então foi o meu golpe de misericórdia e não tinha mais como eu concorrer, né, de jeito nenhum. Mas eu fiz, né? O meu forte assim era os colares aqui também, vou mostrar esse aqui, era de minha mãe. Tá? Esse aqui era uns do que eu confeccionei para ela, eu fazia muito para a família, né? Para minha mãe, para minha irmã. Então a minha mãe sempre gostou assim de grandes contas, né? Então eu confeccionava isso para ela, porque ela era uma filha de Ogum, então ela era muito assim guerreira, ela era muito grandona, muito forte. E ela adorava tudo que eu fazia, ela usava, né? Porque ela atendia também as cartas, então ela gostava de estar sempre bem arrumada, bem estilosa. Mas também não deu certo. Aí eu parei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Fiquei algum tempo, né?
parada. E aí eu inventei de colocar uma estética. Pensa, gente, nada a ver comigo, mas vamos lá, né? Ou surgiu a oportunidade de comprar um ponto, de investir, né? Meu marido investiu, ajudou, botou dinheiro e eu abri uma estética. Fiz curso de colorometria, né? Que é luzes e tinta para cabelo, manicure, pedicure, maquiagem. Então, de tudo eu sabia fazer, só corte que não me atrevi no cortar cabelo. Então, tudo eu sabia fazer dentro da estética, né? Mas também não me adaptei, porque eu achei que ia ser um ramo tão bom para mim e foi o pior, sabe? Então, foi o pior de todos os ramos que eu tive, não tenho nada contra, mas assim, não me adaptei. Foi muito estresse, foi muita dedicação. O sábado também é um horário que tu tem que ter. Como a minha estética era muito grande aqui no centro, a última cliente saía 10, 11 horas da noite, então tu saía acabada de dentro da estética. Quem trabalha nesse ramo sabe, tem que ficar o dia inteiro de pé. Não é fácil, entendeu? Agradar a todas as clientes. E aí ali eu fiquei um ano. E quando eu vi, não tinha mais como, eu já tava perdendo os cabelos. E aí coloquei para vender também e graças a Deus eu vendi. Vendi depois de 2 meses tentando vender, vendi. Eu sempre tive muita sorte para vender meus negócios, eu sempre tive. E ali eu fiquei, e agora o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? E ali eu fiquei, aquele negócio mal sucedido, sabe? E ali eu me frustrei, e ali chegou a menopausa. Eu já estava com quase 50 anos. Eu digo, meu Deus do céu, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me realizar, eu preciso ganhar dinheiro, meu dinheiro. Meu marido sempre me ajudou. Mas eu queria o meu, entendeu? Para poder ajudar um filho, para poder fazer as minhas coisas, sabe? Não depender de marido, ou de pai, ou de mãe, ou de algum filho. E aí eu já estava entrando quase numa depressão, aquela menopausa acabando comigo. Aí eu já não estava bem no meu casamento, por causa também da menopausa, da estética, dos meus negócios. Eu não estava feliz comigo, eu já estava num quadro de ansiedade, de quase depressão. E aí eu me separei. E a minha mãe, vendo tudo isso, disse assim: por que tu não faz então? Eu sempre fui muito amiga dela, nós sempre conversamos muito. Ela disse assim para mim: olha, eu tenho tanta mulher, tenho tanta cliente, faz umas pulseirinha para minhas clientes. Eu digo, pulseirinha, mãe, como assim pulseirinha? Para segurança? E ela para eu dar de mimo para minhas clientes, né? E daí eu disse, ai mãe, mas para orixá eu não entendo muito disso. Não, mas eu te ensino. Porque ela tinha, né, na sala dela, na casa dela, uma peça só de santos e tudo, né? E ela me ensinou. E aí eu disse assim, eu te financio, porque eu já não tinha mais nem dinheiro, entendeu? Não tinha nada, tava assim. Ela disse, eu te financio, eu te dou R$50. Te dou R$50 para tu começar. E ali eu comecei. A minha primeira peça foi isso aqui. Uma pulseira assim, tá? Nem era um espelho, porque eu nem sabia onde comprar. Era um peixinho, que era para Iemanjá. E ali foi indo, e aí as clientes iam lá visitar ela, e as clientes, ai, mas não tem o colar, não tem o brinco, ai, mas não tem o maior, não tem a outra cor, não tem com dourado, não tem com prateado. E ali eu fui observando, eu fui captando a mensagem, e aquilo ali foi indo, e eu disse, mãe, eu vou fazer isso para vender. Eu vou fazer isso para vender. E o meu pai diz, faça para vender em loja. Em loja, porque eu vou comprar as coisas para tua mãe,
nas floras, nas lojas de artigos religiosos, eu não vejo bijuterias para os orixás, eu não vejo pulseira, eu não vejo colar específico para o orixá. Eu vejo outras coisas, mas não específico, meu pai. E aí eu disse, aí eu fui captando a mensagem, fui indo. Bom, resumindo, me encontro agora neste ramo depois de 6 anos, arduamente confeccionando joias para os orixás. Então eu comecei com uma pulseira assim, com um peixinho, tá? E hoje eu já criei, eu inventei as pulseiras de 7 voltas, tá? Que são essas aqui. Então daqui eu fui para cá, tá? Que esse aqui é o meu carro-chefe para as lojas. Existe toda uma técnica, sim, para confeccioná-las, toda uma combinação de matéria-prima. Não existe, olha, é muito pouco, tá? Porque só se a matéria-prima, só se a conta for muito feia, assim, porque tem, né? Tem, gente, não vamos dizer que não tem, porque tem. No mercado, algumas contas, assim, que eu não compro. Mas, assim, 90% da matéria-prima que aparece na minha frente, eu consigo transformar numa joia para qualquer orixá. Sabendo, né, das cores, dos símbolos, dos pingentes que vai naquela peça, naquela pulseira, naquele colar, porque símbolo é uma coisa, pingente é outra, e fazer a junção destes dois é muito importante, né? Então, ao longo destes 6 anos, eu aprendi muita coisa, estudei muita coisa e me tornei uma especialista em joia para orixá, tá? E depois de 6 anos, depois de 4 anos, eu comecei a me dedicar a guias, brajás, fios de contas, tá? Mas primeiro eu fiquei somente em pulseiras. E aí eu fui evoluindo, tá? Se você quiser fazer uma pulseira assim, simples, normal, comum, para seu uso, para a sua própria conexão, para dar de presente, você pode fazer qualquer modelo, desde que seja na força daquela cor, né, daquela energia para o orixá, qualquer modelo. Não tem problema. Agora, eu estou falando de venda, tá? Se você for vender uma joia de orixá, colocar nas redes sociais, apresentar para um cliente nas redes, apresentar para um lojista, sim, você tem que ter uma técnica, você tem que ter um conhecimento, você tem que saber fazer uma joia que encante o seu cliente, porque senão você não vai vender e não vai lucrar, entendeu? Tá? Você só vai gastar com materiais como eu fiz, né, ao longo dos anos todos. Você tem que ter uma técnica para fazer um brinco. Esse nem é um maxi brinco, é um brinco médio, né, que eu chamo. O maxi brinco é uma outra técnica. Então você tem que ter uma técnica, uma combinação de cores, de matéria-prima, de símbolos, de pingentes. Você tem que saber o passo a passo, a matéria-prima que você vai comprar, qual fornecedor que vai lhe dar uma matéria-prima boa, bonita e barata, né? Então, depois de 2 anos depois de 4 anos também, as guias e os conjuntos luxos chegaram juntos nas minhas criatividades. Então, depois de muitos anos, desenvolvi os conjuntos luxo, né? Aqui temos uma para Ogum. Esse coração é muito bonito, você pode usar também para Iemanjá, né? Então, aqui nas suas cores de Ogum, não seria esse aqui que nós usamos muito aqui, que eu vendo, seria outras cores, mas está tudo certo, está tudo dentro da proposta de cores para os orixás. Também tem que saber a cor da sua região, a cor da sua casa, a cor do seu terreiro, a cor que a cliente quer. Aqui temos uma combinação de matéria-prima, ó.
para pombagira aqui. Então você tem que saber a técnica desde aqui de cima até aqui embaixo, saber aonde comprar a matéria-prima, o que comprar, para não ter sua matéria-prima comprada e não aproveitada. Você vai gastar tempo, vai gastar dinheiro, vai se frustrar porque você vai tirar uma foto, colocar nas redes e não vai vender, porque existe sim um público especializado em comprar este tipo de matéria-prima, esse tipo de bijuteria que vem com esta matéria-prima diferenciada. É um público específico, ele sabe o que quer, ele sabe o que é bonito, ele sabe o que é uma bijuteria, vou falar de bijuteria simples, amadora, de uma bijuteria profissional. Ele sabe identificar a que ele vai vender na sua loja e a que ele não vai vender, tá? Eu digo isso porque eu atendo a lojistas há 6 anos. Há 6 anos, tá? E então, para você, minha querida artesã, que já tentou de tudo nessa vida como eu, que está desiludida, que está desanimada, que já colocou tanto dinheiro fora e tempo e não encontrou nada que satisfaça a sua vida profissional, financeira, emocional. Estamos num oceano azul neste ramo, porque não existem muitas pessoas especializadas em confeccionar joias para os orixás. Eu tenho alunas assim que estão completamente realizadas, que elas estão assim, elas choram nos depoimentos delas, por me agradecer a elas terem encontrado o rumo na vida delas, profissional, financeiro, emocional, espiritual. Então assim, se você passou por tudo isso que eu passei, e eu tenho várias alunas que passaram também, entendeu? Então assim, estamos no oceano azul, o Brasil é enorme, tem milhares e milhares de pessoas. Você não precisa ser da religião de matriz africana. Eu tenho alunas espíritas, eu tenho alunas católicas, eu tenho até alunas evangélicas. Eu tenho alunas, claro, do candomblé, da umbanda, né? Você não precisa, eu tenho que me conectar com os orixás, não precisa, tá? Você só precisa ter respeito, amor e dedicação por aquilo que você faz, tá? Que o resto vem. Pensa, eu tenho alunas que estão vendendo este colar, o simples, por R$100. R$100. Entendeu? Por quê? Porque elas têm o conhecimento, elas têm a técnica certa de fazer o design bonito, o modelo, o design é modelo, entendeu? Fazer aquela matéria-prima se combinar e chegar num conjunto de pulseira de 7 voltas lindo, num conjunto de brinco, colar e pulseira lindo, num maxi brinco lindo, num conjunto luxo lindíssimo, né? De fazer uma guia muito linda, sabendo combinar as miçangas, sabendo combinar as contas. Então, assim, precisa sim de técnica, precisa, tá? Então, estamos num oceano azul, tá bom? E se você estiver em dúvida, vai vendo meus conteúdos gratuitos, vai se familiarizando com este tema, com este artesanato, com este tipo de artesanato, que eu sou a única no Brasil que ensina também aí, sou pioneira, né? Então assim, tudo que eu adquiri de bom para mim, eu estou passando para minhas alunas e para quem quiser me seguir, tá? Então fico muito grata
a quem é minha seguidora, a quem gosta dos meus conteúdos, às minhas alunas. Fico muito grata, tá? Em breve estarei abrindo outra turma, né? Que vai ser em agosto, que é o mês do aniversário dos meus 2 filhos, que era o mês também do meu falecido pai, que eu perdi este ano, está junto com minha amada mãe, né? Então é isso, gente. Muito obrigada hoje, tá? Por assistir este vídeo e fiquem com Deus, com as energias maravilhosas dos orixás. Tchau!